Fala liderança, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de oratória. Essa aqui provavelmente vai ser a nossa última aula aqui da apostila e a gente já vai entrar no conteúdo que eu vou falar para você prático, né? Para a gente analisar passo a passo oradores falando, pessoas falando e eu vou mostrando para você a linguagem que a pessoa utiliza. Medo de falar em público. Característica humana é visto dentro da oratória como a principal emoção a dificultar o pronunciamento do discurso, impedindo que o orador se exponha publicamente. Olha que coisa interessante, é um dos principais inimigos para que as pessoas se comuniquem bem, é o medo. E eu vou explicar para você o que é medo, fique tranquilo. O medo é o que derrota as pessoas em suas expectativas. Ele é um sentimento que demonstra o desejo de fugir de algo que produza danos, sendo um surto de ação destinado a evitar a dor. Ok? Um mecanismo de defesa. Então lembre-se, o medo é simplesmente um mecanismo de defesa. Deixa eu te dizer quando é que você vai ter medo. Todas as vezes que você for fazer algo pelas primeiras vezes. Vai fazer algo pela primeira vez, vai dar um medo, vai ficar um pouquinho tal. Tipo eu, como eu dei um exemplo. Nos primeiros vídeos que eu fui gravar, eu sentia um pouquinho de medo. Será que vai dar certo? Será que a galera vai gostar? Será que vai ser bom? Mas eu encarei esse medo. Tem gente que fica paralisada, não vou fazer não, não vou não, depois vou, não vai, nunca vai. O medo simplesmente é um alerta. Você precisa entender esses sinais. O medo existe e dizer, olha, tal, isso pode acontecer, mas você racionaliza bem e diz, não, eu vou, porque eu estou preparado e eu vou fazer. Certo? É assim que você tem que encarar. Você não vai deixar de ter esses pensamentos que você tem para falar em público. Você vai ter esses medos, aí você tem que encarar esses medos. Estudos apontam que os sintomas do medo são nervosismo, antes de se levantar para falar, dificuldade em procurar com calma as palavras, voz estranha, tremor nas pernas, falta de ar e o embaralhar das palavras por medo do esquecimento. Então, você vai começar a sentir esse medinho aí antes de falar, já com nervosismo, antes de se levantar para falar. Isso é muito comum, você já sentiu isso. Quando você vai se apresentar, fazer a apresentação da primeira aula, todo mundo vai se apresentar, tem que se levantar para falar. Aí já começa aquele friozinho na barriga, né? Eita, tá chegando a minha vez, tá chegando a minha hora. Então, eu sempre digo, cara, seja logo o primeiro. Apresenta para falar, eu vou. Você não vai nem dá tempo de você sentir o medo, você já se levantou, já vai falar lá. É muito interessante isso. E às vezes você tem esse medinho de se levantar para falar. Então essa sensação inicial ela acontece. Depois, se você ficar nervoso, você vai também ter uma voz estranha. Pode ter até uma voz estranha, por tanto medo. Já vi alunas minhas que de tanto ali medo não estar na hora na frente do público, ficar tremendo a voz. Tipo... Aí depois, calma, relaxa, respira. Aí tem uma, professor, eu vou desmaiar. Você não vai desmaiar, você deixa de invenção, respire. Se você desmaiar, eu seguro você aqui, respira. E ela, bem de boa, aí respirou um pouquinho e falou de boa na frente do público. Mas a cabeça dela, ela tava que ela ia morrer na frente das pessoas. Não, cara, tranquilo. Tremor nas pernas, falta de ar e embaralhar das palavras pelo medo do esquecimento. O medo, mecanismo de defesa, acarreta um processo de liberação de adrenalina no sangue, descontrolando o organismo, provocando tremor nas pernas, secura ou excesso de saliva na boca, tremor na voz, entre outros. Ele surge da possibilidade de se acreditar que algo possa sair errado em uma apresentação. As principais causas do medo advêm do desempenho, do desconhecimento do assunto. Olha que coisa interessante. A principal causa do medo vem do desconhecimento do assunto. Se eu não estou preparado o suficiente, eu vou sentir um pouco de medo. Mas quando eu digo, não, pô, pra que eu tô sentindo medo se eu estudei pra caramba, se eu domino o conteúdo? Eu já sou bom nisso, eu sou foda nisso, eu vou fazer. E aí você não vai sentir medo. Da falta de prática de falar em público, olha, outra questão. Eu tenho um entendimento, mas eu nunca falei em público, eu nunca fiz um curso de oratória, eu nunca aprendi como falar, quais são as técnicas, então eu nunca treinei na frente do espelho, nunca treinei nunca fiz nenhum tipo de apresentação na frente do meu celular, na frente das pessoas, aí eu vou pra falar em público. Ou falta de conhecimento de si próprio. Então a pessoa não confia tanto em si próprio para poder ir lá. Então, se você hoje é tímido, você é igual a mim, é igual eu era. Eu era tímido, não queria fazer apresentação, eu faltava, no dia de seminário eu faltava porque eu tinha medo. Tá ligado? Então, eu ia para frente da apresentação, eu falava muito rápido para poder sair logo. Então, se você é desse tipo, ou era desse tipo,
Faz parte, todo mundo passa por isso, mas você vai evoluir. E você vê eu falando aqui, se você acha legal eu falando, você pode chegar a falar tão bem ou melhor do que eu. Simplesmente usando essas técnicas que é o que eu utilizo, tá? Eu estou dizendo aqui para você. Então, hoje você tem um conhecimento que muitas pessoas não têm para falar em público. Você sabe muita coisa. E deixa eu contar uma coisa para você. Como superar o medo de falar em público? Como superar esse medo? Se o medo existe, a gente tem que combater ele. Como superar ele? Primeiro, identifique a fonte. A fonte do seu medo é esta: não saber o que acontecerá quando estiver na frente das pessoas fazendo a sua palestra ou apresentação. Você não sabe o que vai acontecer. Então você não pode prever o futuro. O que é que você pode fazer quando vai fazer uma apresentação? É se preparar, não é? É o que você tem que fazer. Antes de vir aqui fazer a apresentação, o que é que eu fiz? Eu me preparei, eu sentei, eu vi o que é que eu ia passar, eu busquei os vídeos que eu queria mostrar para vocês, eu vi os exemplos que eu poderia utilizar, eu fiz isso. E eu vou aqui fazer a apresentação para você, certo? É assim que você tem que proceder. O que acontecer, se você vai gostar, se você não vai gostar, aí já não está no meu controle, mas o que eu fiz aqui foi dar o meu melhor, e é isso que importa. Você não tem medo porque não sabe sobre o assunto, tem medo porque não sabe o que irá acontecer quando estiver lá na frente. O medo de ser julgado, o medo de cometer um erro, o medo de não corresponder às expectativas, o medo de machucar-se mentalmente ou fisicamente pode atrapalhar um desempenho. Palestra, seminário, apresentação ou de vendas. Lembre-se que o público realmente quer que você saia bem. Ninguém está ali esperando a sua apresentação seja chata ou ruim. Todo mundo que vai para uma apresentação, ele quer que a apresentação seja boa, que aprenda, que adquira conteúdo. Ninguém quer que a apresentação seja ruim. Então, você pode ir tranquilo, que as pessoas não vão torcer contra você, vão torcer para ajudar você. Se você tiver dificuldade, elas vão poder te ajudar também, entendeu? Então, é bom que você vá realmente preparado para essa apresentação. Uma vez, teve uma menina que eu atendi, né, da mentoria, e ela passou por uma situação muito interessante. Ela disse que tinha medo de falar em público hoje, desde o dia em que ela foi fazer uma apresentação na escola, que ela tinha uns 9 anos, e ela foi fazer uma apresentação e não conseguiu falar direito, e as pessoas começaram a mangar da cara dela, sabe, a tirar onda. Ah, kkkk, não consegue não, kkkk, começaram a rir e tal, e isso ficou marcado para ela, e até hoje ela tinha medo de falar em público, né? E aí depois que a gente começou a mandar ela para frente, para falar, ensinar técnicas para ela, e explicar para ela que aquela pessoa é diferente da pessoa que ela é hoje. Aquela pessoa era tipo uma criança, hoje ela é uma pessoa muito mais adulta, já entende, já tem conhecimento do assunto dela, não tinha. E aquele medo antigamente não é a realidade hoje, né? Começou a entender sobre isso e hoje fala super bem, mas tinha muita dificuldade. Porque aconteceu isso lá atrás, certo? E aí a gente tem uma parte do cérebro, pessoal, que é a amígdala. Fica aqui atrás do nosso cérebro. E essa partezinha do cérebro, ela fica armazenando as informações. Tudo que aconteceu de ruim com a gente, ela é como se fosse um vigia e fica nos alertando. E quando a gente está em perigo, essa amígdala ela ativa o nosso cérebro para jogar adrenalina, que é o hormônio responsável por deixar nossa vibração, nosso corpo mais agitado para a gente lutar, para ir para a briga ou para fugir. Então a amígdala é responsável por isso. Quando ela se alerta ali, ela começa a jogar o hormônio da adrenalina. E a gente fica já começa os olhos esbugalar, ficar maior. Aí começa o nosso coração a bater mais forte. Por quê? Quando esse hormônio, esse órgão, né, que é a amígdala, que é a parte do cérebro, despeja, manda, perigo. Ele já faz assim, perigo. É como se fosse eu aqui. Eu lembro da situação, eu estou no cérebro da menina. A menina teve aquele moído lá há muito tempo atrás, ela teve esse problema, né, que o pessoal ficou rindo dela, e eu não esqueci isso não, Aí, eu sou responsável por manter aquela menina viva, eu estou lá dentro do cérebro dela. Quando eu vejo que ela vai fazer uma apresentação, aí eu lembro daquele negócio que aconteceu lá atrás, perigo, já programo liberação de adrenalina no corpo dela, aí, adrenalina no corpo dela, aí o que é que ela vai começar a sentir? O olho esbugalar, frieza na barriga, ela vai começar a sentir vontade de fazer xixi, ela vai começar a sentir o coração Mas por quê? Foi a amígdala que liberou esses hormônios. O que é que vai acontecer se ela manter a calma? Se ela continuar aquilo ali, calmamente? Eu vou parar, eu vou dizer, velho, não é tão difícil como eu pensava que era não. Agora já tá bom, já tá ficando legal. Então beleza, ela pode fazer isso. E aí ela vai fazer a apresentação e eu já vou ficar mais tranquilo. Porque não é um perigo que eu pensava que era um perigo, né?
Nas próximas apresentações, eu já não vou disparar tanto o hormônio da adrenalina como eu disparei na outra vez. Por quê? Porque eu já sei que ela já está habituada. Então entenda, olha que coisa interessante, você vai entender que o nosso cérebro, ele existe para nos manter vivo. Então, momentos de perigo, assim, que eu acho que é perigo, que ele acha que é perigo pra gente, ele vai liberar esses hormônios, e esse hormônio, quando é liberado, ele vai sentir essas sensações. Então, não é pra você ficar com medo, meu Deus, ai que medo, eu não vou não. Não, cara, simplesmente enfrenta esse medo, que isso vai passar. Encare seus medos. Aqui é a segunda dica. Ó. Se sentir que seus joelhos parecem gelatinas, lembrem-se que medo representa uma evidência falsa que parece real. Olha só, o medo parece real, mas não é real. Ele somente eu despejei, a amígdala despejou os hormônios para que a gente pudesse o quê? Correr ou lutar. Mas eu não vou fazer nem nada disso, eu vou só sentir aquilo e vou me comportar de forma tranquila. Então o medo representa uma evidência falsa que parece real. Eu gostei de uma frase que é assim, que eu gosto muito. O medo transforma fantasmas ilusórios, que não existem, em gigantes reais. Então, se você acreditar no medo, olha, lascou, fudeu. Você não vai conseguir fazer seus negócios não, porque o medo sempre vai existir. Normalmente, o que quer que seja que você teme não acontecerá. Pasmem. Você pode ficar tristinho agora, tristinha. O que você acha que vai acontecer, não vai acontecer. Não vai acontecer os problemas que você acha. Se houver uma preocupação real, por exemplo, caso tenha se esquecido de um item importante, faça algo para resolver e pare de preocupar-se. Lembre-se, você sempre pode pensar racionalmente sobre o medo. Sempre pode pensar, sempre pode controlar o seu medo. O medo é seu, não é você que é dele, certo? Ele não deve comandar você, você que deve sentir o que ele tá. O medo serve para nos alertar e só. Respire fundo. Fazer um exercício de respiração antes de continuar o ajudará a relaxar o seu corpo e sua mente. Você pode fazer isto em qualquer lugar, até mesmo nos bastidores. Levante-se e sinta o chão abaixo dos seus pés. Feche seus olhos e imagine-se suspenso, preso ao teto por um fio muito fino. Escute sua respiração e diga a você mesmo que não precisa ter pressa. Respire devagar até conseguir contar 6 segundos para inspirar e 6 segundos para expirar. Você ficará muito relaxado e confiante. Isso é uma técnica de PNL. Você fecha os seus olhos para você relaxar. Fecha os seus olhos. Por quê? Quando a amígdala libera a adrenalina no nosso corpo, o que acontece? A gente vai começar a respiração ficar mais acelerada. Só que quando eu sinto isso, eu fecho os meus olhos, eu me imagino pendurado no teto por uma linha, suspenso, e eu respiro durante 6 segundos. E inspiro durante 6 segundos e respiro durante 6 segundos. Faz essa técnica aí, que você vai sentir que você vai se sentir bem mais relaxado. Porque você vai realmente diminuir mais os teus batimentos, certo? Quando você respira fundo. Quarta técnica, relaxe. O relaxamento é muito importante. Há muitas formas de se fazer isso. Você pode imaginar que é feito de borracha. Ou pode sentar-se na frente de um espelho e fazer uma careta. Tipo, fazer caretinha assim, sabe? Na frente do espelho. Fazer essas coisinhas que vai jogar outros estímulos para o seu cérebro. Por que não deitar-se no chão e fingir que está boiando? Você também pode jogar-se no chão como uma boneca, relaxe seu corpo e você se terá completamente calmo e relaxado. Então, se você tem um bastidor, você pode estar nervoso, tem um bastidor lá, pode fazer esses exercícios no chão, são técnicas que você pode utilizar também. Aprenda como entreter o público. Saber a arte de falar em público pode melhorar seus resultados em uma reunião, em uma apresentação de vendas ou até ajudá-la a ser promovido. Olha, essas técnicas aqui, saber falar em público, saber se comunicar bem, isso faz de você uma pessoa com alto nível aí para ser promovido, para ser gerente e muito mais. Ter grandes resultados na sua vida. Use o impulso contra a parede. É uma técnica usada por Yul Brynner, estrela do musical O Rei e Eu. Fique cerca de 45 centímetros de uma parede e coloque a palma das suas mãos sobre ela. Empurre a parede. À medida que empurrar, seus músculos abdominais se contrairão. Quando expirar, assovie e contraia os músculos abaixo de sua caixa torácica, como se estivesse remando um barco contra a correnteza. Então, coloca as mãos na parede, contrai os músculos abdominais e inspira, expira.
Entendeu? Vai contraindo para forçar isso. Assovio contrai o músculo debaixo de sua caixa torácica como se estivesse remando um barco contra a correnteza. Então você vai sempre empurrando ali. Entenda que as pessoas não conseguem ver que você está nervoso. Por mais que você ache que as pessoas... você está nervoso. Uma vez um aluno chegou para mim e disse: professor, eu fiquei muito nervoso na entrevista. Será que a pessoa percebeu? Cara, não pode ficar tranquilo que a pessoa não percebe. A maioria das pessoas não percebe que está nervoso. Só você que acha, mas as pessoas não percebem. Quando estiver indo para o palco, ninguém perceberá que você está nervoso. Você sentirá seu estômago embrulhar e pensará que está passando mal. Mas não estará demonstrando nada disso. É só por dentro, mas por fora está de boa. O fato de achar que as pessoas estão percebendo que você está nervoso faz com que você foque ainda mais no nervoso. Que fique ainda mais nervoso. Somente alguns sinais sutis demonstram nervosismo e eles são tão pequenos que as pessoas nem percebem. Não se preocupe demais. As pessoas não enxergam o nervosismo que está dentro de você. Blefe. Mantenha a postura ereta, sorria. Assim, ó. Ninguém precisa saber que está nervoso, ninguém sabe que está nervoso, ninguém consegue perceber isso, ninguém consegue entrar dentro do seu corpo e ver esses hormônios ali dentro. Não, cara, tranquilo. Sorria mesmo que não esteja feliz ou confiante, pareça. Se você não estiver feliz e confiante, pareça pleno, pareça tranquilo, certo? Isso é importante demais. Cara de campeão, jeito de campeão, forma de campeão se expressar. Você parecerá confiante e seu corpo enganará seu cérebro, que realmente achará que você está confiante. E aí começa a liberar hormônios de tranquilidade, certo? É assim que funciona. A adrenalina envia o sangue para o centro do cérebro, a base do crânio. Coloque sua mão sobre sua testa e pressione delicadamente seus ossos. O sangue irá para a parte do cérebro que precisam dele para que faça uma boa apresentação. Pratique. Encontre organizações, rede de contatos e grupos nessa área para que tenha a oportunidade de treinar. Lembre-se de escolher assuntos sobre os quais já entenda. Falar sobre algo que não conhece muito bem aumentará seu estresse e atrapalhará seu desempenho. Não vá inventar de falar sobre coisas que você não conhece. Procure um público, pessoas para você falar sobre isso. Grupos de pessoas que queiram ter mais treinamento de oratório e tudo mais. Grave sua apresentação. Revise o material para ver onde pode melhorar. Peça para alguns profissionais da área assistirem sua apresentação e darem a opinião sobre ela. Aproveite a oportunidade de aprender mais com os seus erros. É muito importante que você grave sua apresentação e depois aprenda os seus erros, né? Eu gosto muito de fazer isso. Sempre eu pego os meus vídeos no YouTube, pego as minhas gravações de aula e vejo o que é que eu posso melhorar, o que é que eu errei, o que é que não ficou tão legal para eu poder sempre melhorar. Eu sou muito crítico com relação a isso. 11ª dica, prepare-se, conheça bem o material, faça um guia detalhado e divida-os em pontos básicos para memorizar. Inclua subitens e título da apresentação. Aqui está uma ideia para preparar uma apresentação. Associe cada parte de seu guia com um cômodo de sua casa. Seu primeiro ponto é a sala de entrada. O segundo, seu hall. Cozinha, sala de estar. A segunda parte de sua casa em sua imaginação, etc. Você pode ir entrando na casa, né, e colocando ali os pontos da apresentação. Isso são técnicas que você pode associar também. Associe cada subitem com quadros na parede. Os quadros devem demonstrar algo que o ajudará a lembrar do seu tópico. Quanto mais ridículo, melhor para se lembrar, contanto que não distraia. Na manhã da apresentação, ande pela casa e sua mente e decodifique sua técnica de memorização. Porque o nosso cérebro trabalha muito com imagem, então você associar isso é bem interessante. Exemplo, meu quarto, quando eu entro na minha casa, terraço eu falo tal ponto. Sala, eu entro na sala é tal coisa. Quarto, eu falo disso. Banheiro, eu falo disso. Aí você monta essa estrutura na sua apresentação e você vai lembrar tudo bem certinho. E por último, para finalizar, alguns exercícios de trava-línguas para você fazer aí na sua apostila. Em tempos bem antigos, um rei colocou uma pedra enorme no meio de uma estrada. Então, ele se escondeu e ficou observando para ver se alguém tiraria a imensa rocha do caminho. Alguns mercadores e homens muito ricos do reino passaram por ali e simplesmente deram a volta pela pedra. Alguns até esbravejaram contra o rei, dizendo que ele não mantinha as estradas limpas, mas nenhum deles tentou sequer mover a pedra dali. De repente, passa um camponês com uma boa carga de vegetais. Olha como eu estou lendo essa história, tá certo? Ao se aproximar da imensa rocha, ele pôs de lado a sua carga e tentou remover a rocha dali.
Após muita força e suor, ele finalmente conseguiu mover a pedra para o lado da estrada. Ele então voltou a pegar a sua carga de vegetais, mas notou que havia uma bolsa no local onde estava a pedra. A bolsa continha muitas moedas de ouro e uma nota escrita pelo rei, que dizia que o ouro era para a pessoa que tivesse removido a pedra do caminho. O camponês aprendeu que muitos de nós nunca entendeu. Todo obstáculo contém uma oportunidade para melhorar a nossa solução. É muito importante que você entenda que tudo que você enfrenta tem algo para você melhorar. Todo obstáculo, quando você tira essa pedra do caminho, tem uma recompensa. Existe algo que você vai ganhar. Se você aprende hoje, tem dificuldade de falar em público, se você enfrenta isso, por mais que seja difícil você empurrar essa pedra, dessa dificuldade que você tem, você vai ter grandes recompensas, ouro ali. Tem ouro ali. Tem ouro atrás da sua apresentação, tem ouro atrás da sua forma de falar legal, tem ouro se você conseguir vencer esse medo. E você vai conseguir, é só tirar isso. É só você realmente aplicar as técnicas que vai dar tudo certo, tá bom? Então treine, fale na frente das pessoas, grave vídeos para que você possa treinar cada vez mais.